Olá, meu nome é Ramon e nesse vídeo eu vou apresentar o sistema de arquivos File Allocation Table 12, ou também conhecido como FAT12, que consiste de um sistema de arquivos regido por uma grande tabela que contém o status e a localização dos arquivos no disco, geralmente um disquete, que é o FAT12 era o mais simples, que depois foi substituído pelo FAT16 e em seguida pelo FAT32. A organização do disco em um sistema de arquivos do FAT é essa aqui. Tem um setor de boot, que também é o setor onde ficam as informações sobre o próprio sistema de arquivos, como que ele funciona, como que ele é regido e quantas tabelas FAT tem. As tabelas FAT, elas apontam para cada um dos clusters que tem no disco. Clusters são basicamente porções de informação que ficam no disco. Cada porção de informação, cada bloco de informação, ele é regido pela tabela FAT, ele é encontrado por essas tabelas. Cada arquivo vai ter uma tabela FAT e ela geralmente é duplicada em questão de, caso ele seja danificado, aí tem uma cópia de segurança. Como um arquivo geralmente o tamanho de um cluster ele é pequeno, então um arquivo ele tem vários clusters. Então a tabela FAT ela diz o primeiro cluster do arquivo que aponta para o próximo, que aponta para o próximo e assim por diante. Então, se as tabelas FAT foram destruídas, todo o conteúdo do disco é ilegível. A root folder é a pasta principal, que é onde ficam todas as pastas e todos os arquivos. No FAT32 ela é limitada a 224, um tamanho infinito, ao contrário dessas outras pastas e outros arquivos, que eles não têm um número de entradas finito, né? Pode ter qualquer número de arquivos e qualquer número de diretórios, contanto que seja do tamanho máximo do disco. Que nesse caso eu vou mostrar um de 32 MB. Eu não vou falar muito do código do programa, eu vou só mostrar ele executando mesmo. O simulador. Pronto. Aqui é um administrador de um sistema de arquivos FAT. O tamanho de um cluster, que é um bloco de informação, é 8 KB. Nesse volume de 32 MB, ele tem 4.096 clusters, sendo que no sistema de arquivos FAT, os dois primeiros e os 16 últimos eles são reservados pelo sistema. Então, o que está em verde aqui são os clusters que são utilizáveis, que são os clusters livres. São 32.624 KB livres. E aqui, esse simulador é controlado por um sistema de comandos, né? Aqui eu posso criar arquivo, excluir arquivo. E aqui eu caminho a pasta raiz, né? A pasta que está aqui, essa pasta raiz. Aí eu posso usar o comando new file, criar um arquivo chamado file de, digamos, 16 KB. Como o tamanho do cluster é 8 KB, ele vai ocupar dois clusters aqui. E o espaço ocupado é 16 KB e dois clusters. Aí eu posso criar um novo diretório. E aqui entre colchetes tem um diretório. Eu posso entrar no diretório. Aqui o caminho atualizado. Sim, e o diretório ele ocupa 1 KB de espaço, ocupa um cluster inteiro, inclusive, porque há uma fragmentação interna quando é criado um diretório, nesse caso aqui. Agora eu vou criar dois arquivos dentro desse diretório. Um arquivo chamado yellow, que tem 135 KB. E um arquivo chamado
purple, que tem 64 KB. Aí aqui, se eu quiser excluir aquele primeiro arquivo que eu criei, eu volto para a pasta raiz, digito delete file, e aqui você pode ver que esses dois aqui foram removidos. Mas a partir daqui está continuando todo o espaço que foi ocupado por aqueles outros arquivos. Então, deixa eu lembrar qual era o comando. Acho que era fat. Sim, fat. Pronto. Aqui eu posso ver o tamanho que ocupa cada um dos arquivos, diretórios, o tamanho em clusters que ele está ocupando. Então, um arquivo de 135 KB ocupa 17 clusters. E aqui a localização de cada um deles. Esse aqui começa no cluster 22 e vai até o 29. Então, se eu excluir esse arquivo yellow aqui, inclusive eu não testei, se eu tentar excluir ele da raiz, ele vai entrar lá e vai excluir. Eu acho que não. Deixa eu ver, fat. Ele não excluiu o arquivo, tem que entrar no diretório. Entrei aqui no diretório, delete yellow. Pronto, ele removeu aqui o yellow. Aqui está o cluster do diretório. Aqui tem um espaço vazio. E aqui tem o espaço ocupado pelo arquivo purple. Então, isso aqui pode ser considerado uma fragmentação externa, parcial. Essa partezinha amarela é onde está o ponteiro do próximo arquivo que eu vou criar. Então, se eu criar um new file ready 900, a partir daqui ele alocou o arquivo. E aqui é onde está o ponteiro do próximo. Aí, além disso, eu também posso ver como é que está a situação da fragmentação interna também. Então, aqui eu estou vendo que 900 KB. Não, aqui todos eles são divisíveis por 8, eu acho. Deixa eu criar um novo arquivo. Eu posso voltar para a raiz, excluir a pasta, e ele exclui todo o conteúdo da pasta também. Todos os arquivos que estavam dentro foram excluídos. Aqui tem o espaço ocupado 000. New file, tamanho 7. Como ele é tamanho 7, ele não ocupa um cluster inteiro, que é 8 KB. Então eu posso clicar aqui em File Info A. E aqui eu posso ver direitinho o tamanho que ele ocupa, os clusters que ele está ocupando, que é o número de 143 aqui, e a fragmentação interna. Aqui é um cluster que tem 8 barrinhas, que são, cada barrinha equivale a 1 KB, aqui nesse caso. Nesse caso aqui, cada barra equivale a um cluster de 8 KB, aqui como é de outra cor, é outra coisa. Então, 7 de 8 KB utilizados. Se eu criar um arquivo chamado B, que ele tem 10 KB, novo arquivo chamado B com 10 KB, eu dou um file info B. E aqui eu vou ver, ele ocupa 2 clusters, e aqui azulzinho quer dizer que ele ocupou 100% do primeiro cluster, e aqui em verde quer dizer que ele ocupou só uma parte. E aqui é a fragmentação interna desse cluster aqui, que ele não ocupou completamente. Nesse caso foram 2 KB de 8 KB que foram utilizados. Aí aqui eu posso só dar um exit. E pronto. Esse é o simulador do sistema de arquivos FAT12.